Então vamos lá, Hugo, vamos começar a bater um papo sobre isso aí. Esta semana há aí 4 ou 5 questões relativamente importantes e interessantes na Europa. Uma delas é esta de António Costa. Aliás, o próprio político fez um texto sobre isso. Se António Costa sempre assumiria o cargo de Presidente do Conselho Europeu ou não. Portanto, se há uns tempos era uma coisa praticamente certa, hoje em dia isso questiona-se. E esse questionamento não é só ao nível europeu, é até ao nível nacional português. Neste momento, Montenegro, que é o secretário-geral do PSD, que é o partido da AD, que lidera a AD, que é a força que está no poder em Portugal, está a ser de alguma forma apertado pelos seus comparsas por ter declarado um apoio inequívoco a António Costa. Isto porquê? Porque, quer dizer, o PSD e a AD andaram, o governo todo do PS, a dizer que António Costa era um incompetente, que o António Costa era um aldrabão, que o António Costa não tinha capacidade para governar o que quer que fosse. De repente, Montenegro diz que António Costa cumpre todas as condições, ele disse o mesmo este termo, todas as condições para assumir a presidência do Conselho. Então espera lá. Então, mas se ele não reúne condições para governar um país, não é? Vai reunir condições para o Conselho? Então, isto, enfim, quando nós quisermos uma prova da forma superficial, como esta gente encara o poder e o exercício do poder, temos aqui um exemplo concreto. Quer dizer, as acusações que eles fazem são acusações meramente contextuais. E, no fundo, a única exigência é o que é que naquele momento fica bem dizer, face à estratégia que eu tenho. Não interessa se daí a 2 dias a estratégia muda e a conversa também. Uhum. Ele um dia está a dizer que António Costa é um incompetente, que o governo de António Costa faz tudo mal e António Costa não tem condições. Passado um mês, está a dizer que apoia inequivocamente António Costa e que António Costa cumpre todos os requisitos. Portanto, há quem o critique por essa hipocrisia, por essa dualidade. É claro que isto não faz muito eco na comunicação social, porque não interessa à comunicação social, né? Falar disso. O negócio é esse, né? O pessoal tem a memória muito curta, né? Então, como você falou, há poucos meses atrás, não faz tanto tempo assim, eles estavam falando tudo isso. Esse cara não presta para governar o Portugal, com todo o respeito que eu tenho pela minha pátria também, mas é uma engoazinha da Europa. Né? Claro. Mas ele tem competência para... Bom, vou fazer minha observação pessoal, né? Se ele é incompetente para governar Portugal, talvez ele seja muito competente para estar na Comissão Europeia. Pois, essa é a questão, eu não sei se te recordas. Aí há um ano para aí deram um prémio a Zelensky, já não lembro qual é que era o prémio. Mas era um prémio. Eles deram muitos, mas houve um em especial, já não lembro qual é que era. E eu, na altura, escrevi um artigo. Na altura ainda havia um site que eu lia muito e para o qual escrevi, que era o da Seika, que entretanto fechou, que é um site sobre geopolítica de um russo que vive nos Estados Unidos. E ele ainda anda aí na internet, no Telegram, o Dimitri. E entretanto, eu fiz um artigo a dizer isso mais ou menos que estás a dizer, que é a União Europeia premiar Zelensky por alguma coisa é absolutamente adequado. É absolutamente adequado. Não há estrutura mais corrupta e mais distante dos interesses dos povos da União Europeia. E não havia governante mais traidor do seu povo do que Zelensky e corrupto do que Zelensky. Portanto, estavam um para o outro. Isto foi na altura do Qatar Gate.
da questão dos pagamentos. Agora, aqui no caso António Costa, portanto, existe esta questão nacional, mas existem depois, ao nível europeu, incidências que são muito importantes também. É que, embora exista uma espécie de acordo tácito que coloca a Comissão Europeia nas mãos do partido que ganha, que tem o maior grupo parlamentar, digamos assim, a PPE, e a presidência do Conselho nas mãos do segundo maior grupo parlamentar, que é o facto, e por isso é que temos Charles Michel no Conselho e Ursula von der Leyen na Comissão. A questão aqui é que, ao longo do tempo, o PPE, o grupo parlamentar do PPE tem vindo a manter-se ou até a alargar a sua influência, apesar, isto é um aspecto muito importante que nós temos que abordar, apesar do surgimento de dois grupos de extrema-direita, não é? À direita do PPE, e apesar do crescimento do PPE, o que nós temos é uma perda dos sociais-democratas. O espaço à direita e o espaço à esquerda começa a decrescer. E isto quer dizer que os sociais-democratas perdem capacidade de negociação nestas coisas. E o que é que faz o PPE? Perante o alargamento, isto é o que eu acho que é, não tenho provas disto, mas julgo, pelo tipo de conhecimento que tenho destas coisas, a negociação há de ser mais ou menos uma coisa deste tipo. Nós alargamos a nossa base de influência, nós temos mais poder, não faz sentido darmos o Conselho, a presidência do Conselho por inteiro. Agora, tem um detalhe interessante que eu estava vendo exatamente ontem no Judge Napolitano. Não sei se você conhece esse canal. Eu conheço muito bem, sim. É excelente. Por acaso, ontem o Pepe Escobar foi lá, né? E ele falou assim, a nível de fofoca, né? Obviamente, por enquanto a gente pode tratar como fofoca, que parece que segunda-feira, agora, na próxima, estava combinada uma reunião em portas fechadas para meio que decidir coroar a Ursula von der Leyen como presidente da comissão. Recoroar, né? A Ursula von der Leyen como presidente da comissão. Interessantemente, eu vi que essas notícias sobre o Antônio Costa, elas começaram a pipocar tem 2 dias, mais ou menos, né? Artigos, inclusive você bota no Google agora, vai dia 13, 12, 13, tem 3, 4 dias. Tem 3, 4 dias, talvez, sim. Você bota no Google agora, Antônio Costa, as highlights são exatamente sobre essa questão. Então, agora já vem na minha cabeça se isso não poderia ser também, digamos, não necessariamente uma decisão de coroar o Antônio Costa, mas de repente uma pressão para evitar a recoroação da Úrsula, né? Isso que veio agora na minha cabeça. O que você acha sobre isso? Assim... Porque a gente sabe que tá brotando um monte de escândalo de corrupção com a Úrsula, né? Eu ia falar disso. E ia falar disso também a respeito do António Costa. E por isso é que eu tenho pensado bem naquilo que vou responder, que é o seguinte: a proposta que estava em cima da mesa do Partido Popular Europeu é uma data de 5 anos, divide-se em 2 partes, 2 anos e meio para cada lado, nós ficamos com uma parte e tu ficas com outra. Eu julgo que isto é uma proposta feita um pouco para António Costa não aceitar. Portanto, não aceitou. E ficou de se fazer uma reunião posteriormente para decidir, então, para ele decidir e o entourage todo a decidir como é que vão fazer. Agora, na questão da Ursula von der Leyen, uma das questões que se colocou também é António Costa.
e que suscitou um conjunto de artigos na comunicação social foi o escrutínio judicial de António Costa em Portugal. Em que medida é que, digamos, o seu envolvimento em casos de corrupção pode ou não influenciar a sua eleição. E a respeito disto, há 2 ou 3 artigos que eu li que vêm trazer à colação a Ursula von der Leyen. E vêm dizer assim, a própria Ursula von der Leyen, na altura, foi investigada pelo Parlamento alemão, eu julgo que eles falam do Parlamento, e que, de alguma forma, até se desconsiderou algumas das situações que eram suspeitas relativamente à Ursula von der Leyen, nomeadamente situações de contratação de venda de armas, situações de vendas de armamento. Um dos negócios é o negócio dos submarinos, que envolve Portugal. E em que várias pessoas foram presas na Alemanha e em Portugal ninguém foi preso. Aliás, o comprador dos submarinos, o governante que tratou desse processo, que é Paulo Portas, era na altura do Partido Popular, CDS-PP, que estava no governo da AD também, com o PSD, foi ele que negociou e que terá obtido essas vantagens, mas não lhe aconteceu nada, foi Ministro da Defesa e tudo, e continuou como Ministro da Defesa. O pessoal do Ursula von der Leyen foi todo preso na Alemanha. Ela ficou intocada. Entretanto, para além destes problemas, ela estava envolvida em outros problemas de contratação de pessoal no Ministério do Ambiente, porque ela vinha do Ministério do Ambiente, no primeiro mandato de Merkel, e contratou montes de gente para o Ministério sem cumprir as regras de contratação pública. Até ela escolhia e está feito. Também não lhe aconteceu nada. Portanto, a senhora está muito bem protegida. Muito bem protegida. Ela e Lagarde. Lagarde é igual. Também foi investigada na França. E tal não a impediu de chegar onde chegou. E depois, entretanto, esta senhora tem agora este problema todo da Pfizer, que é de uma gravidade absolutamente estrondosa. E estão todos os dias a surgir novas informações sobre a vacina, sobre os problemas causados pela vacina. Então, hoje em dia é extremamente fácil, pelo menos em Portugal, encontrar médicos que dizem que a vacina cria problemas de saúde. A Austrália abriu uma investigação recente sobre os problemas causados pela vacina. Nós sabemos que os contratos de aquisição da Pfizer, das vacinas Pfizer pela Comissão Europeia, muitas dessas vacinas para destruir, porque não vão ser aplicadas, foram truncados e por razões de, dizem eles, proteção da propriedade intelectual e industrial, não podem ser mostrados aos parlamentares, ao Parlamento Europeu, à Casa da Democracia da Europa. Não, a Casa da Democracia da Europa, estou a aplicar o conceito deles, estou a jogar no campo deles. Portanto, se eu jogar no campo deles, eu não posso deixar de fazer este raciocínio. A Casa da Democracia Europeia não está autorizada a escrutinar em toda a extensão os contratos da vacina que foi aplicada em 90 e tal % dos casos. E uma vacina na qual foram gastos milhares de milhões de euros. E da qual se compraram milhões de doses. 1.500 milhões de doses, pelo menos. Portanto, se isto, considerando estas coisas todas, eu também acho, estou levado a pensar que seria muito arriscado continuar a apostar numa senhora destas. Agora, Marcelo.
Não, só antes da gente continuar, só queria lembrar, essa semana teve um estado americano, se não me engano foi o Texas, pode ser que eu esteja errado nisso, mas um estado americano, norte-americano, estava processando exatamente a Pfizer pela questão dos resultados dos problemas causados, né? Pós-injeção. E não me falha a memória, semana passada Portugal tomou uma decisão também sobre a questão dos testes, né? Do PCR, não é? O PCR. Do PCR, não teve uma decisão em Portugal que disse que o teste não valia porra nenhuma? O teste houve de facto uma situação em que deu origem a uma orientação técnica em que o teste não é o mais adequado, não é o mais adequado para o tipo de avaliação que estava a ser feita. Portanto, o teste em si não era adequado para rastrear o Covid naquela situação concreta em que se estava a fazer. E, portanto, o que há é uma orientação técnica. Eu não sei se ela já está convertida em legislação ou não, mas existe essa orientação técnica. Não sei como é que está esse processo, está concluído ou não. No sentido de não aplicar esse teste a este tipo de rastreamentos.